existem muitas pessoas, no nosso caso específico, muitas crianças analfabetas espiritualmente. Por quê? Porque não conhecem as Escrituras e muito menos o Deus das Escrituras. Então, nossa preocupação se torna maior ainda, pois a ciência ela está aí para nos dizer que a partir do terceiro mês de gravidez, a partir do terceiro mês de gestação, lá no ventre da mamãe, a criança já começa a desenvolver a capacidade de aprendizagem. Então, olha só, muitas vezes a gente perde um tempo enorme para ensinar os nossos filhos a palavra de Deus, esperando que ele complete 2, 3 anos, esperando que ele comece a falar, que ele vai para a escola. E tem muita gente que ainda fala assim, mas criança, tem adulto que não entende a Bíblia, como criança vai entender? De fato. Mas a Escritura diz que como ouvirão se não há quem pregue? Como eles vão aprender se não há quem ensine? Então, você, se tiver alguém aqui grávida, né? Desde já, se você já está aí com seu terceiro mês de gestação, comece a ensinar o seu filho a palavra de Deus. Comece a ler a palavra de Deus para ele. Comece a cantar cânticos para ele. Isso vai ficar aqui, ó, na mente dele, na cabecinha dele. E não sou eu que estou dizendo isso. A neurociência está aí para nos afirmar isso, né? Então, a pergunta que eu faço para vocês aqui, na igreja de vocês tem trabalho com berçário? Responde aí para mim se na igreja de vocês tem trabalho com berçário. O trabalho com berçário lá que vocês fazem é apenas para olhar os bebês? Apenas para passar um videozinho de musiquinhas para os bebês? Ou vocês aproveitam todas as oportunidades para poder transmitir a palavra de Deus, para ensinar a palavra de Deus para os bebês? Então, não somente sobre os bebês que eu estou falando. Isso, Paula, que bênção. Então, nós vamos ver aqui a importância do ensino sistemático da palavra de Deus e como a escola dominical tem uma potência assim extraordinária para auxiliar os pais no crescimento e no desenvolvimento espiritual de seus filhos. Eu disse que a escola dominical tem uma potência, e eu ainda fiz uma redundância aqui, extraordinária, para auxiliar. Por que auxiliar? Porque não é obrigação primordial da igreja de ensinar a criança o caminho que ela deve andar. A obrigação, a responsabilidade primordial é do papai e da mamãe, ou da pessoa responsável pela criança. Então, nós temos que nos preocupar com isso. Se as crianças que nós atendemos na igreja, elas são crianças analfabetas espiritualmente, estão em processo de alfabetização espiritual, ou seja, tem tido um acompanhamento dos pais, da escola, da igreja, aliás, da família, nos ensinos das escrituras. Então, como é que a gente pode desenvolver um trabalho tão relevante dessa forma? E para que a gente possa, assim, aqui a gente não vai ter muito tempo, né? Isso aqui não é um curso, é apenas um encontro, né? Para a gente começar a conversar sobre esse tema, sobre esse assunto tão importante que é o crescimento espiritual das crianças na seara infantil. No meu tempo de criança, eu fui alfabetizada aprendendo beabá. Aprendendo o beabá. Mas Jesus nos ensinou a começar o ABC, a palavra dele, das escrituras, com O, B, D, C. Se você tem papel e caneta, escreve aí O, B, D, C. Não a palavra obedecer, mas a letra O, o B, o D e o C. Tá? Isso, obedecer. Então, em sua metodologia de ensino, veja só, Jesus,
ele procurou nas suas práticas pedagógicas, na sua didática, ele procurou ter um relacionamento com seus alunos. Relacionamento. E ele deixou sempre claro para os seus alunos, né, a multidão, as pessoas que seguiam ele, e especificamente os 12 que eram seus alunos diretos, né? Ele deixou claro que obedecer é melhor, nem que isso custe a própria morte. Porque ele obedeceu até a morte, como diz a palavra, né? Filipenses 2,8 diz assim, ó, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. E ele foi chamado de mestre. Ele foi chamado de mestre. Ele deixou sua glória, o Filho único do Rei eterno e imortal, invisível, mas real. Ele se tornou humano. Ele se tornou servo. Ele se tornou mestre. Mestre de mestres. Mestre de leigos. Para ensinar a palavra de Deus. Para colocar aquelas pessoas a vivenciar, a praticar a palavra de Deus. E a segunda pergunta que eu faço aqui é: o que pode impedir uma pessoa de aceitar o chamado para ser mestre na igreja? O que pode? Eu vou citar apenas duas coisas. No meio de tantas que existem, tantas barreiras que muitas vezes nós enfrentamos, tantas dificuldades que nós enfrentamos para impedir que a gente aceite o chamado de ser mestre na igreja. Apenas dois motivos que eu vou mostrar para vocês. Esses dois motivos pode ser que englobe todos os outros ou a maioria dos outros. O primeiro é a falta de tempo. A gente escuta muitas pessoas falar isso. Eu não tenho tempo para preparar as lições, eu não tenho tempo, porque eu fui assim. Lá em 1993, quando eu fui chamada para ministrar, para ser professora na escola dominical, quando o pastor me fez esse convite, eu falei para ele: pastor, não, eu já trabalho na escola secular, já trabalho com criança a semana toda, não, dia domingo eu não quero mexer com o menino mais. E aí o pastor só deu um tapinha assim no meu ombro, deu um sorrisinho e falou assim: nós vamos orar, vamos colocar diante de Deus. Essa semana você vai orar e eu vou orar também. Semana que vem você me dá a resposta. E eu cheguei lá na minha casa com o coração tão aflito, porque eu não queria, eu não tinha tempo. Eu lavava, eu passava, eu cozinhava, eu fazia tudo na minha casa. Eu tinha uma filha de 2 anos de idade, eu dava aula, um marido não crente. Então, assim, para mim, era um gigante enorme que eu teria que enfrentar para aceitar ser professora na escola dominical. Mas eu orei e falei com o Senhor assim: Senhor, se for a vontade do Senhor, foram essas palavras que eu usei e eu não esqueci até hoje. Se for a sua vontade que eu trabalhe na escola dominical como professora, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor coloque amor e alegria no meu coração. Porque a minha mãe sempre nos ensinou a fazer as coisas com amor e alegria. Sempre quando a gente ia fazer alguma coisa para a mãe, que a gente falava assim: não quero fazer, manda fulano, manda meu irmão, porque eu? A minha mãe falava assim: não vai fazer então não, mas vai ficar marcado. Porque eu não gosto que ninguém faça as coisas para mim de má vontade. Aquela marcação ali era uma disciplina que nem quero saber. Então eu aprendi que eu tinha sempre que fazer as coisas com amor e alegria. E eu pedi isso para o Senhor, amor e alegria. E Ele colocou esse amor e alegria no meu coração de tal forma que eu não parei mais. Esse ano estou completando 31 anos de ministério infantil, para a glória e honra do Senhor. E o Senhor me deu o tempo que eu precisava. Então, a falta de tempo, muitas vezes é uma barreira que a pessoa enfrenta. Mas já pensou se a gente fosse sempre diante de Deus, orar e Deus falar assim: agora não tem tempo para falar com você, não. Pensa um pouquinho sobre isso. Então, vamos dedicar mais o nosso tempo para servir o Senhor.
Essa semana eu convidei uma irmã lá na igreja para ela fazer parte do Ministério Infantil. Aí ela falou assim, Tia Áurea, eu não tenho nem um pingo de vontade. E a outra falou assim, Tia Áurea, eu também não tenho tempo. Então, assim, eu falei para elas, ora e coloca isso diante do Senhor. Ele vai te falar. E a segunda coisa é você se sentir despreparado. Eu eu me sinto despreparado. Eu não sei lidar com criança. Eu não sei contar história. E se a criança fizer uma pergunta e eu não saber responder? Gente, quando eu comecei meu ministério, eu tinha apenas 3 anos de convertida. Conhecia muito pouco a palavra. E eu me lembro que eu ainda falei isso pro pastor. E eu falei, pastor, mas eu nem conheço a palavra de Deus direito, eu estou estudando ainda. Aí ele falou assim, irmã, eu vou te falar uma coisa. Você vai aprender melhor a palavra de Deus estudando para ensinar. Aquilo ficou no meu coração. Estudar para ensinar. Então, se você tem um coração disposto, Deus vai te abençoar para você colocar, para você ter tempo. Deus vai te abençoar para você se sentir preparado. Vai abrir as portas como ele abriu para mim, para fazer vários cursos, para que eu pudesse me preparar para esse ministério. Ele colocou muitas pessoas na minha vida para me abençoar, para me impulsionar a permanecer no ministério. E a gente precisa ter fé, porque ele é o dono da seara. Ele é o dono da seara. Então, nós precisamos ter essa consciência de que ele é o dono da seara. Falta tempo, está se sentindo despreparado, não sente vontade? Busque ao Senhor da seara. É ele que chama, é ele que capacita. Jesus, ele escolheu 12 homens. Pensa na grandeza, do tamanho que é a igreja de Cristo hoje, espalhada pelo mundo inteiro. E essa igreja começou com apenas 12 homens. Um grupo de homens imaturos, impulsivos, impetuosos, pecadores como nós, ignorantes, cheios de preconceitos, instáveis. E esses homens foram chamados por Jesus, foram escolhidos por Jesus, foram capacitados para Jesus, foram fortalecidos por Jesus, foram ungidos pelo poder do Espírito Santo para desenvolver esse trabalho tão grande que chegou até nós hoje, no século XXI. Então, se você está aqui neste evento hoje, é porque você, humildemente, e não por livre e espontânea pressão de ninguém, você deseja colocar-se na presença de Jesus para aprender dele o beabá da escola dominical, considerada a maior escola do mundo. Inclusive, a escola dominical, quando ela foi fundada no século XVIII, ela foi fundada para as crianças. Ela foi fundada para as crianças. Um ministro, né, um servo de Deus, lá na Inglaterra, Robert Hikes, ele viu a necessidade daquelas crianças ali que ficavam perambulando pela rua, aumentando o índice de criminalidade, crianças analfabetas que não tinham, porque naquela época só os filhos dos ricos tinham condições de serem alfabetizados. Então ele criou uma escola aos domingos e começou a alfabetizar essas crianças pela Bíblia, usando a Bíblia. E esse movimento da escola dominical, bíblica dominical, cresceu de tal forma que se expandiu para o mundo inteiro. E tem hoje, né, a nossa escola dominical, que foi os missionários, me passou o nome aqui agora, mas a sua esposa, o nome dela é Sara, só para confirmar aqui, Sara e o seu esposo, eles trouxeram para o Brasil a escola dominical, e a escola dominical aqui no Brasil começou em Rio de Janeiro, em Petrópolis. Robert Calley e Sarah Calley. Então, muitas pessoas, elas me perguntam, Tia Áurea,
Como é que a gente pode desenvolver um trabalho relevante na escola dominical, de modo que se torne um espaço onde as crianças vão aprender, vão crescer, vão socializar, vão ter esse crescimento espiritual em todas as áreas de sua vida? E eu vou te dar a resposta. A resposta está no beabá da EBD. Como eu disse no início. OBDC. Então, vou trazer para vocês aqui a letra O. O de oração. Jesus começou seu ministério com oração e jejum. Durante o seu ministério, nós vemos relatos na Bíblia de muitas vezes em que Jesus tirava tempo para orar. Muitas vezes, Jesus tirava tempo para orar. E nós precisamos estar em conexão direta com o dono, aliás, com o diretor da escola. O diretor da escola dominical é Deus, o dono da seara. Nós, sem essa conexão direta com o diretor, como é que o professor vai desempenhar um trabalho satisfatório na escola? Você que é professor, coloca aí, escreve aí para mim. Você consegue desempenhar um trabalho de excelência na sua escola sem ter conexão com seu diretor? Então, como professor, você deve praticar a letra O de orar. Orar por você. Primeira pessoa que você tem que orar é por você. Jesus, quando foi lá para o deserto, para orar e jejuar, foi pelo ministério dele. Foi pelo que ele iria desenvolver a partir dali. Jesus estava se preparando através da oração e do jejum. Orar por você. Você precisa ter uma vida devocional, uma intimidade com Deus através dessa vida devocional. Porque como você vai ministrar a palavra de Deus se você mesma não tem essa vida devocional? Se você não lê a Bíblia? Se você não pratica o que a Bíblia está escrito? Então você precisa orar por você. Se colocar na presença do Senhor e falar: Senhor, eu não consigo. Mas se o Senhor estiver comigo, se o Senhor colocar amor e alegria no meu coração, Senhor, eu vou conseguir. Então, ore diariamente. Não é só lá no domingo ou no sábado, né? Porque tem gente que tem escola bíblica, não é dominical, mas tem escola bíblica no sábado ou durante a semana, tem a escola bíblica também com as crianças. Então, não deixe para orar só naquele momento. Passe a semana orando, em comunhão com o Senhor, devocional, clamando ao Senhor pela sua vida. E a segunda coisa, a segunda pessoa para a qual você deve orar é orar pelos seus alunos. Orar pelos seus alunos. Isso mesmo, Alda. Jesus não ensinou a pregar, ele ensinou a orar. Tá? Quem falou isso foi o Price, né, no seu livro A Pedagogia de Jesus. Esse livro é maravilhoso. Então, orar pelos seus alunos. Você precisa orar pelos seus alunos. Você precisa clamar, interceder por eles. Conhecer esses meninos, entender a sua fase de desenvolvimento, orar pelo crescimento deles. Porque se você não conhecer esses alunos, como é que você vai orar por eles? Se você não entende qual a fase de desenvolvimento cognitivo, qual a fase de desenvolvimento que essa criança está, como é que você vai desenvolver um trabalho com essa criança? Então, ore pedindo a Deus. Deus, me dá sabedoria para lidar com essas crianças, para levar a tua palavra. Deus, me dá estratégia. Deus, me dá criatividade. Ore pelas crianças, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Eu costumo sempre chegar mais cedo na classe, quando eu vou ministrar. Eu costumo chegar, enquanto eu estou arrumando a classe, eu estou orando, arrumando as cadeirinhas, estou orando. Senhor, a criança que está nessa cadeirinha, senta com ela aqui. Espírito Santo, trabalha no coraçãozinho dela. Que a palavra do Senhor que se cumpra e não volte vazia. Então, ore pelos seus alunos, ore pelos pais irresponsáveis, ore pela liderança da sua igreja, para que Deus abra a visão de ambos, da liderança, dos pais, sobre a necessidade espiritual das crianças, sobre a importância de levar a criança para a escola dominical. Então, a primeira letra do beabá
da escola dominical é a letra O. O de oração. E a segunda letra é a letra B. B de buscar. Escreve aí. B de buscar. Buscar o quê, Tiago? Buscar fazer a vontade de Deus. Buscar fazer a vontade de Deus para o que você vai ensinar. Jesus obedeceu à vontade do Pai, fazendo sua vontade. Não somente se sacrificando na cruz no nosso lugar, mas também ensinando sobre seu reino, sua bondade, seu amor, sua justiça, seu perdão, sobre a salvação. Então, o foco de Jesus foi totalmente voltado para fazer, para cumprir a vontade de Deus. Olha, eu vou ler aqui para vocês, João 7, 15 a 18, fala assim. Os judeus, portanto, maravilharam-se dizendo, como sabe este letras nunca sendo aprendido? Jesus, pois, lhes respondeu e disse, o meu ensino não é meu, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a sua vontade, ele deve saber do ensino, se é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Quem fala por si mesmo, busca a sua própria glória, mas quem busca a glória daquele que o enviou, o mesmo é verdade, e nenhuma injustiça há nele. Então, nós temos que buscar a glória é para o Senhor no nosso ensino. E Jesus buscou isso. Jesus nos mostrou isso. Jesus nos ensinou que o ensino dele era conforme a vontade de Deus. Terceira pergunta. Os objetivos, a pedagogia, a didática aplicados por você na classe da escola dominical está dentro da vontade de Deus? Hoje eu tive uma triste notícia, sabe? Uma pessoa compartilhou comigo assim, tia Áurea, eu fui visitar uma igreja e como o filho dele é bem pequenininho, tem ali por volta de 3 anos, e a primeira vez que eles estavam indo na igreja, a criança estava chorando e a criança não queria ficar sozinha na sala. Então ele foi para a sala com a criança. E lá na sala, o que aconteceu? As professoras que estavam lá, crianças, vou pôr um videozinho aqui para vocês. Colocou o vídeo dos 3 palavrinhas. Quando acabou o vídeo dos 3 palavrinhas, as músicas todas, o CD completo, os 3 palavrinhas lá do YouTube, a professora falou, então agora deixa eu ver o que é que nós vamos fazer. Ela nem sabia o que ela ia fazer com as crianças. Colocou o videozinho para as crianças. Pensa, essa criança vai ter vontade de voltar na igreja de novo? A criança já tem televisão lá na casa dele. Não estou falando que você não deve passar um vídeo na escola dominical, não. Você pode sim, uma vez ou outra, não tem problema. Faz um telecrente, telecinema, algum, sabe, cinema, cine crente, alguma coisa assim, sei lá, que nome que você vai colocar. Coloca isso diante de Deus. Deus me dá sabedoria para que a minha didática, os meus objetivos, a minha pedagogia sejam aplicados corretamente dentro da sua vontade. Ângela está perguntando, alguma dica com criança especial, autista? Sim, nós temos dicas, Ângela. E eu quero te dizer o seguinte, o nosso tempo aqui, pessoal, eu quero falar para a Ângela e para todo mundo, o nosso tempo aqui no Instagram, você também é a primeira live, é muito pouco. Então, hoje, eu não vou poder responder todas as perguntas, mas você pode colocar, eu vou abrir uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram. Se você já entrou no grupo dos Guardiões da Semente, eu vou abrir lá, você pode colocar a sua pergunta e eu vou respondendo as perguntas de acordo com a necessidade de cada um. Combinado? Eu vou responder. A Alda está perguntando, tem que ter planejamento, né, BD no culto infantil? Primordial. Primordial. Não tem como não tem como você desenvolver um trabalho na escola dominical. Lá na escola secular, você consegue desenvolver um trabalho sem planejamento? Não. Gente, a própria palavra já indica. Escola dominical. Outro dia, eu ouvi uma pessoa falando assim, a igreja, a escola dominical da igreja está parecendo a escola secular. Então, mas está sem sentido. Porque faz relação.
né? Ah, é uma escola. É uma escola. Tem aula, tem aprendizagem, tem, né? É uma escola. A diferença é que é bíblica. Então, de nada, Ângela. Ângela, eu que te agradeço pela participação. Como faz para entrar no grupo? Lá no link da bio do grupo da Seara Infantil, tem lá o link, você pode clicar lá e entrar, tá bom? Então, gente, parei só um pouquinho que eu vou tomar uma aguinha. Vamos continuar, né? Então, Jesus, ele nunca ensinou somente pelo fato de ser chamado a ensinar. Isso mesmo, Fábio, é muito importante o planejamento. Jesus nunca ensinou somente pelo fato de ser chamado para ensinar. Só porque ele era mestre. Não. Ele ensinou porque ele tinha um propósito. Gente, escreve aí. Propósito. Escreve aí. Buscar a vontade de Deus implica em ensinar com propósito. O que é ensinar com propósito? Se você planta, você quer colher. Se você planta, mesmo que você planta uma plantinha que não dá fruto, mas ela dá flor, ela é ornamental, ela tem um propósito. Então, o propósito definido, Jesus sempre tinha. E o objetivo de Jesus era alcançar aquelas pessoas para serem transformadas, para se tornarem discípulos e, por meio deles, transformar outras vidas e regenerar a sociedade humana. Essa é uma frase que Price ele fala lá também no seu livro Pedagogia de Jesus. Eu vou ler ela aqui com mais clareza para vocês. O objetivo de Jesus era transformar a vida de seus discípulos e, por meio deles, transformar outras vidas e regenerar a sociedade humana. O objetivo do ensino de Jesus. Então, esse tem que ser o nosso objetivo também. Senão não faz sentido. Você já ouviu aquela frase assim? Não, a professora da escola dominical, o líder lá do culto infantil, não é babá. Não é. Você não está lá para olhar a criança. Você não está lá para poder cuidar das crianças enquanto os pais estão no culto. Embora este seja um pensamento muito infeliz de muitos, né? Então, você está lá com um propósito, o propósito de plantar a semente da palavra de Deus no coraçãozinho das crianças. Você está entendendo a dimensão de ser um guardião da semente? O que é que o guardião faz? Ele guarda a palavra. Essa semente é preciosa. Você está guardando ela para depositar no coraçãozinho das crianças. E olha, a palavra de Deus diz que ela não vai voltar vazia, que essa sementinha vai crescer. E Jesus, o propósito de Jesus maior foi: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Em João 10:10. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. É a vida em abundância da salvação, da comunhão com Deus, da alegria de estar na presença do Senhor. E Jesus, ele tinha 5 objetivos dentro para alcançar nesse propósito. Ele tinha 5 objetivos no seu ensino. O objetivo de firmar convicções, relacionar com os outros, converter a Deus, resolver problemas da vida e serviço cristão. Então, firmar convicções é refletir sobre o ensino e desenvolver atitudes, praticar o aprendizado. Então, firmar convicções, o que eu estou aprendendo? Eu preciso desenvolver isso nos meus alunos. Não é só chegar lá na sala e contar a historinha e dar folhinha para colorir, não, gente. É preciso ter uma reflexão. É preciso mostrar para as crianças como ela pode desenvolver nas suas atitudes, no seu viver diário, cotidiano, como ela pode praticar o que ela aprendeu. Isso firma convicção no coração dela do que ela aprendeu. Segundo, converter a Deus. Então, a conversão, ela está descrita como um novo nascimento, como ter um novo coração, como uma mudança de mente. E é isso que Jesus deseja para as nossas crianças, que elas se convertam ao Senhor. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Porque
nós nascemos em pecado, porque em pecado nos concebeu a nossa mãe. E nós precisamos, desde o menor ao maior, como diz lá na minha terrinha Caçarema, de mamana caducando, a gente precisa entender que nós somos pecadores e nós precisamos da salvação. Terceiro objetivo, Jesus enfatizou o evangelho do amor e falou: vocês precisam se relacionar uns com os outros. Vocês precisam amar uns aos outros. Vocês precisam perdoar uns aos outros. Vocês precisam ajudar uns aos outros. Então, gente, olha que coisa maravilhosa. Na escola dominical, a criança vai ter esse privilégio, essa oportunidade de se relacionar com outros que dividem a mesma fé e aprender a crescer e aprender a desenvolver atitudes, a praticar a palavra de Deus. E resolver seus problemas também, resolver os problemas na vida. Quando eu falo sempre que quando a gente trabalha a memorização de versículo com as crianças, a gente não sabe a dimensão que isso tem. Não é só decorar um versículo da Bíblia e saber que a criança ou você sabe o versículo da Bíblia, não. Mas entender que quando você está com algum problema, se você tem algum versículo memorizado na sua cabeça, o que vai vir? Vai vir a palavra de Deus. Vai vir a palavra de Deus na sua mente. E você vai saber como lidar melhor com aquele problema. Sabendo que o Senhor está no controle de todas as coisas. Sabendo que aos seus anjos ele lhe dará ordem para que te guardem todos os seus caminhos. Então, esse é o quarto objetivo. Aprender a resolver problemas cotidianos. Aprender a resolver os problemas da vida. Serviço cristão é o quinto objetivo. A criança vai aprender a servir. Servir não só lá cumprindo o ID de Jesus, ir por todo mundo e pregar o evangelho, mas no seu dia a dia, em casa, no seu dia a dia na escola, ela vai aprender a servir. Então, se nós aprendermos com Jesus, a exemplo de Jesus, colocarmos em prática o que Jesus nos ensinou, de que o aprendizado na escola dominical, o aprendizado da palavra de Deus, ela precisa ter um propósito. Nós vamos entender que isso é buscar a vontade de Deus. E Jesus, ele sempre buscava instruções diante de Deus para realizar suas práticas no ensino. Então, nós precisamos de estar em conexão com o Espírito Santo de Deus. Oração. Nós precisamos buscar fazer a vontade de Deus. E a letra D é a letra D de dedicação, que é a terceira letra do beabá da escola dominical. D de dedicação. No dicionário, dedicar significa você realizar algo com qualidade, com perfeição. É você caprichar. Mara Melnick, eu gosto muito dessa irmã, né, que ela é ministra também na seara infantil. Ela diz assim, ó, todos os nossos esforços precisam ser direcionados para a transmissão do conhecimento sobre Deus e a vida cristã. Então, se eu dedico o meu esforço, todo o meu esforço, se eu direciono todo o meu esforço para transmitir o conhecimento de Deus para as crianças, eu vou fazer isso com dedicação. E Paulo escreveu aos Romanos, na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 17b, se é ensinar, haja dedicação no ensino. E tem algumas traduções que dizem assim, esmere-se no fazer. Então, dedicar é esmerar. E o apóstolo Paulo, ele fez isso com excelência. Ele se dedicou ao ensino das igrejas. Ele sabia que ele precisava cumprir o ID de Jesus. E ele fez isso com excelência. E ele como fala? Ele imitou, né? Como que eu posso colocar? Se espelhou. Ele se espelhou no mestre dos mestres, em Jesus, para desenvolver
o seu papel de mestre, de ensinador de todos quanto cruzassem os seus caminhos. Então, Paulo, ele se espelhava no mestre dos mestres. E ele fazia isso com dedicação. Ele aplicava a metodologia infalível que Jesus aplicou, que é o amor. O amor. Quando você tem amor, quando você faz as coisas com dedicação, você faz com amor e com alegria. Você faz com amor e com alegria. Então, amor e alegria não pode faltar no nosso processo de ensino para as crianças. Dedicação. E agora, C de criatividade. Letra C de criatividade. O que é criatividade? É a capacidade de criar. Criatividade vem do latim criare. Capacidade de criar, de produzir, de inventar coisas novas. Débora Ferreira, no livro Evangelização e Discipulado Infantil, é um livro excelente que eu indico para vocês. Evangelização e Discipulado Infantil, da editora CPAD. A autora é Débora Ferreira. Ela diz que criatividade é algo que cheira a novidade. Que coisa maravilhosa. Criatividade é algo que cheira a novidade. Gente, cada domingo, ai, Tiaura, todo domingo tem que levar uma coisa diferente? Tem. As crianças têm. Gente, esse mundo, a mídia está aí trazendo tantas coisas para as crianças. Tantas coisas. E se nós não oferecermos um trabalho dedicado, com criatividade para as nossas crianças, vai ser difícil. Então, olha só, Deus, com toda a sua beleza, com todo o seu esplendor, com todo o seu poder, com toda a sua majestade, Ele criou o mundo de uma forma maravilhosa, criativa. Pega uma florzinha, uma flor. Deus criou as flores. A gente fala para as crianças. Gente, já pensou? Hoje mesmo eu estava imprimindo algumas coisas para fazer a decoração das salas lá da escola dominical, da igreja, e eu estava pegando umas imagens de florzinha. Gente, eu fiquei encantada. Tanta florzinha linda, com tantas cores radiantes, tantas cores lindas. E eu pensei, meu Deus, como isso é lindo, como isso é maravilhoso em criar tudo. E essa criatividade Ele nos dá. Lá em Tiago, ele fala, se você precisa de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. A criatividade também é sabedoria, né? Com sabedoria, você desenvolve a criatividade. Então, para que o ensino seja criativo e dinâmico, é necessário, em primeiro lugar, que você esteja capacitado espiritual e teoricamente, para você ser um bom manejador da palavra de Deus. Para que você consiga alcançar esse ensino criativo e dinâmico. Porque se você não tiver essa capacidade espiritual, se você não tiver teoricamente preparado, 2 Timóteo 2,5, Paulo fala assim, ó, procura apresentar-se diante de Deus como obreiro que não tem que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra de Deus. Então, para você manejar bem a palavra de Deus, para as crianças, você precisa ser criativo. Você precisa orar. Você precisa buscar a vontade de Deus. Você precisa se dedicar. Você precisa ter criatividade. Você precisa obedecer. Então, se você não buscar a Deus em obediência, buscar a vontade de Deus, buscar saber o que Ele quer para você desenvolver esse trabalho, você pode até plantar. Mas lembra da parábola do semeador? Então, lembra da palavra do semeador. A parábola do semeador fala que a semente foi lançada em vários terrenos. E o terreno que frutificou e deu frutos a 100, 60, 30 por 1, foi o terreno que estava fértil. Como a gente pode fertilizar esse terreninho? Como? Escreve aí para mim. Dá dica aí para mim, para nós. Como a gente pode fertilizar esse terreno? Será que se a gente orar por essas crianças, a gente fertiliza esse terreno? Será que se a gente buscar levar a palavra dentro da vontade de Deus, a gente está aumentando, está fertilizando esse terreninho? Se a gente fizer com dedicação esse plantio,
A gente está levando o adubo certo para esse terreninho aí, desse coração. Então, eu quero colocar para vocês aqui alguns exemplos da pedagogia de Jesus, alguns exemplos de como, da didática de Jesus, de como, das coisas, das formas que Jesus utilizava para mandar, para ensinar. Então, ele usou a fonte principal, que foi a Bíblia. Não foi videozinhos de YouTube, não foi livrinho de história secular, foi a Bíblia. Então, a fonte literária da escola dominical, anota aí, é a Bíblia. Não há outro material. A revista que você estiver usando, ela precisa estar teologicamente correta. Outro dia, já faz um tempo, eu fui ministrar uma lição, quando eu peguei a revista, tinha uma coisa lá na revista que não era teologicamente correta. Uma revista de criança. Tinha lá as instruções para o professor. Eu falei, opa, isso aqui não. Como eu vou ensinar isso aqui para criança? Não, isso dentro de uma editora evangélica. Então, a gente precisa estudar, conhecer, entender, né? Então, os recursos... o primeiro exemplo de Jesus é a fonte literária, a Bíblia. Segundo, os recursos didáticos e pedagógicos que Jesus utilizou, ele utilizou o reino animal, o reino vegetal, o solo, as águas, os lírios do campo, as redes dos pescadores, os tesouros, tantas coisas que... Olha, gente, a criatividade de Jesus. Muitas vezes, hoje a gente está na onda do EVA, né? Eu sou apaixonada com o EVA. E a gente, nessa onda do EVA, todo mundo agora quer fazer visual só de EVA. Aí tem aquelas pessoas que, eu não sei cortar, eu não sei fazer, eu não sei, é muito caro para comprar, realmente não é barato, né? Mas tem tanta coisa, tem uma riqueza de objetos, de materiais que você pode utilizar como objetos lúdicos, né? Para trazer para as crianças. A terceira, figuras de linguagem. Jesus usou parábolas, né, que são as principais figuras de linguagem que ele usou. Ele usou parábolas. A gente pode usar historinhas com fundo moral, mas a palavra de Deus, ela é a principal. Eu sempre costumo dizer que você usando uma... Anota isso aí, viu, gente? Que isso aí são dicas que eu estou dando para vocês. Fonte literária, exemplo, né? Recursos didáticos pedagógicos, Jesus utilizou reino animal, vegetal, água, plantas, etc. Figura de linguagem, Jesus utilizou as parábolas. Você pode utilizar, sim, história secular, mas ali dentro, histórias de fundo moral, você vai retirar um princípio bíblico. Igual eu contei a história para os meninos, aquela história que eu amo, o macaco e a velha. Qual foi o princípio ali que eu tirei? O perdão, o macaco roubava da velha, a velha vingou do macaco, então a vingança. Então, tem coisas que você pode trazer, pegar um versículo bíblico e aplicar ali, entendeu? Então, criatividade, né? Jesus utilizou perguntas também para os seus discípulos. Lembra lá quando Jesus estava lá para os seus discípulos? Não, para os seus discípulos também, mas para as pessoas, né, que andavam com ele. Lembra quando Jesus, 12 aninhos lá, com os mestres, o dia que ele ficou perdido? Ele lá no templo com os mestres, fazendo perguntas, respondendo perguntas. Outra coisa, debates e discussões. Isso aí é mais para os maiores, né? Para os juniores ali, 8, 9, 10, 11, 12 anos. Eles amam isso, gente, eles amam. Então, você pode trazer algum assunto ali e colocar isso para fazer aquele jogo que eu gosto muito, né? Aquela dinâmica do GVGO, grupo de verbalização e grupo de observação, né? Então, você coloca um assunto em questão, tem o grupo de observação que fica ali por fora e o grupo de verbalização por dentro que está discutindo o assunto. Depois troca e faz o reverso, né? É muito boa essa dinâmica. Então, a criatividade, a dedicação no ensino agrega valores no produto final da escola dominical.
Então, é importante, porque esses valores são valores que vão trazer para essas crianças a necessidade, a alegria da salvação, a necessidade e a alegria de servir, a necessidade e a alegria de se relacionar com as pessoas, a necessidade e a alegria de se tornar cidadão dos céus. Então, gente, olha, a gente precisa ter em mente sempre o que Jesus nos ensinou, os exemplos de Jesus. Nós estamos quase terminando aqui. E eu quero ir para a quarta pergunta para finalizar. De todas as coisas que nós devemos ensinar na igreja ou fora dela, qual é a mais importante? De todas as coisas, escreve aí para mim, de todas as coisas que nós devemos ensinar na igreja ou fora dela, para as crianças, tá? Qual é a mais importante? Escreve aí para mim, quero ver quem é que vai escrever aí. Qual é a coisa mais importante que a gente deve ensinar para as crianças? E que muitas vezes nós perdemos tempo e não ensinamos. Qual é? Escreve aí para mim, gente. Escreve aí. João 17:3, Jesus disse: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem ouviste. Paulo escreveu assim: amar a Deus acima de tudo. Para a criança amar a Deus, ela precisa conhecer a Deus. Isso mesmo, a Ângela também, né? A palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti. Para a criança aprender a amar a Deus, ela precisa conhecer a Deus. Como que ela vai conhecer? Como que ela vai conhecer a Deus se ela não for ensinada? Então, para que a criança, ela aprenda a palavra de Deus, ela aprenda a amar a Deus, ela aprenda a servir a Deus, ela precisa conhecer a Deus. Então, guarda aí esse versículo, João 17:3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem ouviste. Para ela aprender a amar a Deus, Alda colocou o amor de Deus, para ela aprender a amar a Deus, para ela aprender sobre o amor de Deus, amar o próximo, ela precisa conhecer a Deus. Quem é Deus? Quem é Jesus? Por que eu preciso de um Salvador? Entendeu? Então, nós precisamos ter em mente isso. Porque para desenvolver um trabalho relevante na escola dominical, gerando frutos eternos na vida das crianças, nós precisamos aprender o beabá da EBD, que é obedecer. Jesus nos mandou ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. As crianças estão dentro desse todo. Ele nos ensinou a orar, a buscar a vontade de Deus. Ele nos mandou ser dedicados no ensino. Ele nos deu exemplo de como nós podemos ser criativos no ensino. Então, eu quero dizer para vocês, coloquem em prática o beabá da EBD que Jesus nos ensinou. Escreve aí, obedecer. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2. Pedro escreveu assim, ó, pastorei o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. O rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não faça isso por ganância, mas com desejo de servir. Então, não se sinta obrigado a ser professor de escola dominical. Eu estou lá porque não tem ninguém para fazer. Eu estou lá porque foi o jeito. Eu estou lá para agradar o pastor. Eu estou lá porque eu sou bambambam. Não, você está lá porque você foi chamado pelo dono da seara. Então, você que traz as boas novas, suba no monte da oração e ore ao Senhor e fala, Senhor, me dá toda a capacidade que eu preciso. Toda a capacidade que eu preciso. E não esqueça
eu vou deixar aqui 5 dicas, rapidinho, vou falar bem rápido. 5 dicas para você desenvolver uma escola dominical relevante. De tudo isso que eu falei, vou resumir em 5 coisas. Primeira coisa, não conte historinhas. Você não está lá para contar historinhas. Você está lá para contar a história de Deus. A ação de Deus na vida das pessoas. A ação de Deus na humanidade. Você não está lá para falar dos heróis. Os heróis da Bíblia. Os heróis da Bíblia, todas as vitórias que eles tiveram foi por causa do poder de Deus. Então, você não está lá para contar historinha. Não está lá para cantar musiquinha, nem dar uma folhinha para colorir. Você não está numa salinha, você está numa classe de aula que vai estudar a Bíblia. Tá? Depois eu vou fazer uma live sobre esse negócio de salinha de cultinho. Me aguardem. Então, não conte historinhas. Conte histórias onde Deus é o protagonista. É o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. 2, faça a reflexão da história logo após a história. Então, anota aí. Conta a história. 2, faça a reflexão. Como é que é isso? Após a história, você vai relacionar o conteúdo da história, o que aconteceu na história com o cotidiano da criança. Você pode trabalhar isso através de dinâmicas, através de perguntas. Então, faça a reflexão daquela história que você contou. O que nós podemos aprender com Davi? O que ele fez foi certo? Se você estivesse no lugar de Davi, o que você faria? 3, aliás, decorar o versículo. Pega um versículo da Bíblia que esteja dentro do tema que você está trabalhando com aquela história, dentro do ensino. Pega o versículo e leva para as crianças. Visualiza esse versículo. Tem várias formas de você trabalhar esse versículo. No curso que eu vou dar mais para frente, eu vou de como trabalhar versículos, tá? Para as crianças memorizarem. Então, tem que ter um momento de decorar o versículo. Então, primeiro, conta a história. Segundo, faz a reflexão. Terceiro, eu sempre costumo falar lá no meu canal. E agora, para você não esquecer de tudo que nós aprendemos hoje, nós vamos aprender, nós vamos memorizar um pedacinho da palavra de Deus. Então, eu sempre falo assim, e aí eu introduzo o versículo. 4, faça a aplicação. O que é a aplicação? A aplicação é você incentivar a criança, motivar a criança a colocar em prática o que ela aprendeu. O que você aprendeu? Tia, eu aprendi que eu não devo mentir. E como é que você vai colocar em prática isso? E aí, na próxima aula, quando você for fazer a recapitulação da aula anterior, você perguntar para a criança, você colocou em prática aquilo que você falou? Quem colocou em prática? Quem quer falar para a gente qual foi sua experiência? Quem quer dar um testemunho de qual foi a sua experiência? E aí, o 5º ponto, aí, a 5ª dica é trazer uma atividade que tenha um propósito de fazer aquele fechamento, que tenha um propósito de fazer aquela fixação. Essa atividade, ela pode ser um jogo, ela pode ser um versículo, ela pode ser um jogo, pode ser uma atividade de arte, uma pintura, uma colagem, não necessariamente somente aquela folhinha para colorir, gente, tá bom? Então, olha, isso é o que eu preparei para trazer para você hoje. Se você deseja tornar suas aulas mais vivas, mais participativas, influenciadoras, foi para isso que a Seara Infantil foi criada. Deus colocou esse projeto no meu coração há alguns anos atrás. E agora que o Senhor falou assim comigo, é agora, pode ir. Então, eu estou dando esse passo aqui através desse nosso primeiro encontro. E no dia 24 de fevereiro, se Deus quiser, eu estarei lançando o meu primeiro curso online. É o GPS.i, Gestão e Planejamento da Seara Infantil. Então, vai ser um curso, assim, ó, imperdível, que mais pra frente, aí nas minhas redes sociais, nos grupos, eu vou estar divulgando para vocês. Até lá, nós vamos fazer uma live de 15 dias. Você pode compartilhar,
tá? Com outras pessoas, para que a gente levante um número enorme de guardiões para espalhar essa semente na terra. Vamos tocar o terror espalhando a semente da palavra de Deus na terra, trazendo essas crianças para a seara infantil. Então, eu vou abrir aqui lá no story do Instagram da Seara Infantil uma caixinha de perguntas. Você pode colocar lá, no grupo também você pode mandar, e eu vou respondendo conforme as necessidades, né? Conforme o tempo também. Então, gente, olha, eu quero agradecer a vocês pela presença, quero agradecer a vocês por terem participado. Hoje foram apenas 21, né, participantes, começamos aí com 24, depois 21. Então, mas a minha oração é para que Deus levante 30 mil semeadores a princípio, tá bom? Então, que Deus abençoe vocês. Um abraço apertadinho para cada um de vocês e até breve, se Deus quiser. Vocês são bênção na minha vida. Vocês aqui são bênção na minha vida. Um abraço para vocês. Tá? Obrigado, Neia. Você também é uma bênção na minha vida. Um beijo para você, para Kátia. Um beijo para você aí da loja Jeito de Ser. Você, Paula, Frida, Sofia. Vocês todos, Dilma, Ellen, Leila, Gabi, todos vocês que entraram aí. Um grande abraço e até breve, se Deus quiser.